Com seu quadrado preto sobre fundo branco, Malevich tenta fazer desaparecer qualquer figura representada na tela. Mas apesar disso, ainda vemos algo representado, um quadrado. Então, o artista cria o branco sobre branco, se aproximando mais da representação da ausência. Mas o objeto, o quadrado, ainda se faz ver. Se pensarmos que o quadrado preto é a ausência e o fundo branco uma moldura, poderíamos pensar que, enfim, o objeto desapareceu. Mas não tendo nada a representar, viraria então o próprio quadro o objeto? Partindo da ideia de contraste, pensemos na tela preta como um dispositivo óptico. Com as suas cronofotografias, captação de movimento em vários quadros de impressão no mesmo plano, Etienne Marré propõe um estudo dos movimentos. A partir do registro de imagens de um corpo em movimento com uma vestimenta preta com marcas brancas, os quadros são registrados. Assim, as marcas brancas sobre o fundo preto apresentam para a gente um corpo que se esvaziou de sua materialidade, um corpo que não é mais corpo, que é só movimento. No cinema, a ilusão criada pelo fundo preto pode ser vista nos filmes de Georges Méliès. O contraste entre figura e fundo cria ilusões, como num passe de mágica. Aliás, Méliès também era mágico ilusionista. É por um triz que os limites se sustentam. É o que vemos na coreografia de Rodrigo Pederneiras. O preto sobre o branco e o branco sobre o preto estão em constante movimento, pondo à prova insistentemente esses limites, ao mesmo tempo em que recriam o corpo entre metamorfoses. Desse jogo entre figura e fundo, ausência e presença e metamorfoses, nossa percepção flutua entre ilusões em preto e branco, fazendo a gente pensar, por exemplo, na relatividade do limite. E é exatamente para esse ponto que a Ângela Almeida chama a nossa atenção quando ela escreve o Release para a Dança-Atriz. E lá ela fala que a superação dessa relatividade pode estar na mera determinação de se manter em movimento.